Oi, 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 gente! Oi, oi, Brasil! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do SingularCast. E esse episódio aqui eu trouxe uma pessoa muito especial, que inclusive a gente vai compartilhar aqui alguns causos da vida. Graciela Calsolari também faz parte do time da GO da Mad Coffee, além de ser mentora. E ela veio aqui num dia frio. Afinal de contas, São Paulo tá o quê? -2 lá fora? Nossa, muito frio, meu Deus do céu. E eu tô aqui, né, com a minha blusinha. Gente, seria um ótimo dia pra gente ficar em casa, né, Grace? Exato! Nossa, se desse pra vir de pijama, ia ser um bom negócio. Então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer a sua presença, de verdade, que eu sei que você faz tanta coisa e é difícil a gente separar um tempinho e vir pra cá. Então, assim, Imagina! muito obrigado. Imagina, eu que agradeço do convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto que eu adoro, que é preparação para a prova de residência. Então, foi um prazer estar aqui. Muito bom. Então, pra gente conhecer a Grace, eu já conheço, mas as pessoas de casa não te conhecem ainda. Sim. Então, conta pra gente, onde que você fez graduação, onde que você fez residência, contextualiza a gente. Pronto, meu nome é Graciela Calsolari, eu sou médica formada pela Universidade de São Paulo, pela USP, fui sua, inclusive, caloura de faculdade, e fiz residência de ginecologia e obstetrícia também na USP, e agora estou fazendo um fellow de uroginecologia, também na USP. Perfeito. Bastante coisa aí pra gente comentar. Bastante coisa. Vamos começar primeiro do GO. Por que GO? Existiu, assim, ó, no episódio do Gelson, ele começou contando que ele entrou na faculdade querendo neurocirurgia. E daí ele mudou pra clínica, e daí teve um momento de inflexão, ele que falou, não, eu acho que é GO. E daí cada vez mais que ele entrava no CO, ele até relata do cheiro do CO, ele falou, é isso que eu quero. Meu Eu Deus. falei, tá bom, mas e aí, qual foi a sua experiência e por que GO? Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser a médica do esteto. Então, eu queria fazer clínica, porque eu achava, assim, semiologia a coisa mais linda do mundo. Você olhar o paciente, tirar uma boa história, examinar, chegar num diagnóstico. Pra mim, isso era mágico, era o que eu queria pra minha vida. Então, eu entrei meio que pensando em clínica médica. Aí, ao longo da faculdade, eu comecei a gostar muito de infecto, porque eu achava muito resolutivo. Você vai lá, diagnostica, trata. Bom, era a minha visão, né? Talvez não seja nada disso, mas é como eu enxergava. Perfeito. E eu gostava muito de estudar, então eram vários agentes etiológicos, várias coisas. Então eu fiquei por um tempo, fiz iniciação científica em infecto, fiquei ali meio focadinha. Aí no internato tudo mudou, porque daí no meu 5º ano eu rodei num estágio do hospital universitário, que a gente fica atendendo ambulatório de gineco. E aí eu percebia que, diferente dos outros estágios, que às vezes quando eu tinha que atender paciente, era uma coisa meio maçante, eu tinha que lembrar ali o que eu tinha que falar, né, ficava tensa. Quando eu era de ginecologia, era uma conversa, era muito fluido, assim, eu gostava muito da consulta ginecológica, eu sentia que as pacientes se abriam comigo, então eu sentia que era uma coisa legal. Aí eu pensei, poxa, será que é isso que eu quero fazer da vida? Então foi o meu primeiro estalo, assim, lá no 5º ano. Aí no 6º ano, veio aquela crise, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu sabia que GO tinham poucas vagas para residência comparado com algumas outras especialidades. Aí eu comecei a pensar, bom, mas eu não gosto só de GO. Eu gosto, por exemplo, de pediatria. Acho super legal cuidar de criança, né? Médica do esteto, que era o que eu considerava. Aí eu fiquei muito em crise em relação a isso, assim. Acho que até na véspera da inscrição para a prova de residência eu ficava muito dividida. Caramba. Eu ia comer no refeitório do hospital, eu só falava sobre isso, as pessoas não aguentavam mais como eu ficava dividida entre GO e pediatria, que parece que é uma dúvida comum, né? Eu vi mais pessoas aí com essa divisão aí de GO e ped. E aí foi muito legal que eu tive uma conversa com meu marido. Ele falou pra mim, então tá bom, vamos decidir isso agora. Se a vaga é sua, alguém falou, olha, a vaga já é sua, você só precisa escolher qual você quer. E só pra quem não sabe, mas ela é casada com um cirurgião. Só cirurgião ia fazer isso. Exato, só. Tipo, não, vamos ser certeira aqui, vamos resolver isso de uma vez por todas. A vaga é sua, só escolhe onde que você vai se inscrever. Aí eu tive certeza que era GO. E daí eu percebi que eram outras inseguranças, assim, eu achava que, por ser clínico e cirúrgico, eu achava que eu não era uma pessoa tão prática, será que eu conseguiria fazer aquilo? O número de vagas na residência era menor, então eu tinha muito medo de fracassar, de não passar, então era isso, sabe? Era um conjunto de fatores, mas no fundo eu sabia do que eu gostava mais. Aí eu falei, então tá bom, então é GO, decidi. Cara, que coisa interessante, Graça. Legal, né? Justamente quando a gente afasta aquela ansiedade do medo do fracasso, medo de poucas vagas, etc, etc,
o que resta é nossa vontade. Infelizmente, tem alunos que usam todo esse substrato, esses pensamentos ruins da cabeça para tomarem as decisões. Exato. E daí, eles não conseguem fazer a especialidade, não conseguem prestar a especialidade que eles querem. Infelizmente, vão ser pessoas que vão ser meio que mornas na vida. Não tem problema nenhum a gente escolher a especialidade e chegar na conclusão que não queremos mais. Exato. Mas você precisa testar, você precisa ser colocado ali em prática. Então, caramba, um ótimo... São poucos conselhos que cirurgiões dão que estão que valem a pena, né? Mas esse valeu. Exato, vindo de um clínico, ok, vamos levar isso em consideração. Maravilha. E daí decidimos prestar GO. E você, nessa preparação, então vamos combinar assim, o 5º ano já vinha a sensação de vou prestar a prova de residência, mesmo não sabendo que ainda, beleza? Já veio a necessidade de estudo ou mais não, Matheus? Eu deixei prestar no 6º ano. Como é que foi jogar 5º e 6º ano? No 5º já vinha, né? Eu tive contato com uma pessoa que me apresentou a arte, a filosofia dos flashcards, né? Então, não sei se as pessoas sabem, mas durante o meu internato eu tive contato com você na faculdade. E aí que eu comecei a ter essa ideia do que era uma preparação para a prova de residência. Até então, eu achava assim, ó, sou uma boa aluna, tiro boas notas, faço tudo direitinho, vou passar na residência, tipo, era óbvio, era uma relação muito direta na minha cabeça. Aí eu comecei a perceber que não era isso, né, que você tinha que realmente dedicar o seu tempo ali, que era um concurso, era uma prova, tinha que ter estratégia. Então aí eu comecei a olhar para as matérias com um olhar um pouco diferente, mas ainda assim eu priorizava muito o internato. Então, sendo bem honesta, não é que eu tinha assim uma rotina de estudos, um plano montado. Era muito mais mudança de olhar. Eu estava numa fase meio pré-contemplativa, nem entendendo como que iam ser os meus estudos. No 6º ano, aí eu já comecei sim a ir para as aulas de revisão que a gente tinha, né? Então, tinha um grupinho de estudos com as minhas colegas. Mas, ainda assim, eu não tinha uma estratégia muito boa, né? Então, eu não fiz nenhum cursinho naquela época. Eu achava que, de novo, tinha aquela crença de sou uma boa aluna, vou passar na prova de residência. Exato, assim, é só eu saber o que tá acontecendo aqui que vai dar tudo certo. E não deu, né? Aí fiz a prova, prestei só a USP, porque, né, na época eu também tinha muito essa mentalidade. Claro que eu pensava que se eu não passasse não era o fim do mundo. Então eu tinha essa noção, assim, se eu não passar, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vai dar certo de qualquer jeito. Aí prestei a prova, estudei com essas minhas colegas, tudo bonitinho. Na primeira fase, passei, assim, dentro do número de vagas. Falei, legal, olha só, tava com medo de GO, mas tá tudo bem, né? Vai dar certo. Aí tinha a prova prática, nesse ano que eu prestei a primeira vez. E aí eu lembro que tinha várias estações. Uma estação da prova prática era de UTI. E aí na estação, você entrava lá, tinha um boneco. O que eu fiz? Eu entrei na estação e eu achei que eu tinha que interagir com aquele boneco. Então eu fiquei a estação inteira, tipo, mas o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Não sei o que lá, não sei o que lá. E aí não percebi que na verdade era só você pegar ali os controles do paciente e fazer uma evolução. Aí eu sei que acabou o tempo, eu acho que eu zerei. Tipo, se eu fiz alguma coisa, se eu pontuei alguma coisa, foi tipo o bom dia que eu dei. Foi na boa vontade. Exato. Foi pela pena, assim, do avaliador. Aí me desestabilizou. Porque nas outras estações até que eu tinha ido bem, tinha caído uma de verruga genital, que eu tinha acertado, então as outras eu tava bem, assim, mas aí o que veio depois daquilo eu já fiquei meio assim, já pensei, acho que não vai dar. E aí, dito e feito, saiu o resultado, eu fiquei fora do número de vagas, assim, um fora que a gente sempre fica com esperança, né, vai rodar, mas não roda muito o GO, né. E aí veio o baque, porque todas as minhas colegas do grupinho de estudo passaram, todas viraram R1, e eu não. E eu não sabia como que era a minha versão médica não residente. Tava tudo preparado na minha vida para eu ser R1 naquele ano. Então, acho que foi, assim, o ano mais difícil da minha vida, no sentido de entender que a realidade não era a que eu tinha planejado e como que eu ia me organizar para, né, fazer dar certo. Fora o baque de, nossa, fui uma boa aluna, mas não passei. Né? Não basta ser uma boa aluna. Isso é um dos medos que as pessoas têm e as pessoas não comentam. Porque às vezes é a primeira vez na vida em que você é colocado logo ali, ó. Você olha o abismo do mindset fixo e você fala, putz, mas será que então eu não sou mais aquela pessoa que eu achei que eu era antes? Será que eu não sou inteligente? Será que eu não sou capaz? E daí a gente começa a entrar naquela espiral toda. Isso é muito comum, muito comum. Acontecia muito. Eu começava a questionar as minhas habilidades até quando eu ia trabalhar.
porque daí eu falei, bom, não entrei na residência, vou trabalhar o mínimo aqui, vou ter alguma experiência. E eu ficava questionando, eu falava, não, mas eu não passei na prova. Será que a pessoa que passou na prova faria uma coisa diferente? Né? Talvez eu não seja tão boa quanto eu achava que eu era. Que doideira, Graça. A gente começa a se auto-sabotar. Bom, foi o que aconteceu comigo, né? E aí foi um processo que o que aconteceu? Eu fui para um extremo, que eu falava, então tá bom, então agora esse ano eu vou passar. Então, se eu não passei é porque eu não tinha estudado o suficiente. Então agora eu vou estudar de verdade. De novo, não fiz cursinho, teimosa, né? Eu vou usar todo o meu material aqui. E eu usava muito do meu tempo estudando. Então, ou eu tava trabalhando, ou eu tava em casa estudando, do jeito que eu achava que eu tinha que estudar. Eu não tinha estratégia nenhuma, eu abandonei os flashcards, não tinha nenhuma ferramenta de revisão, fazia a prova antiga, mas também sem nenhuma estratégia de entender o que eu tava errando, de fazer uma correção crítica, nada disso. E aí, trabalhava no trabalho também, eu sentia que não era exatamente o que eu gostaria de estar fazendo, então por isso que eu acho que foi um ano tão difícil pra mim, assim, do ponto de vista de que eu só estudei e eu achava que, bom, então... E como é que tava a cabeça? Porque nesse cenário, em geral, a cabeça acompanha os estudos. Então, às vezes, a cabeça não tava boa e a gente tava só vendo o reflexo da cabeça, mas agora nos estudos. Porque se a cabeça não estava organizada, os estudos não vão ficar organizados. Como é que tava a cabeça nesse primeiro ano de formado, pós-reprovação? Como é que tava essa cabeça? Então, tava ruim. Acho que teria sido um bom momento para eu começar a terapia. Mas eu não fiz. E acho que esse foi o meu erro, entendeu? Porque eu me culpava muito, eu me comparava muito. Eu ficava vendo os meus colegas na residência e eu ficava com complexo de inferioridade, achando que, né, eles são bons, eles tiveram sucesso e eu fracassei na vida, né? Eu não passei. E aí eu transformava isso, achava, né, que estava transformando num combustível para eu estudar, mas era um combustível baseado no medo. Tipo, isso não pode acontecer de novo, eu não posso fracassar de novo, minha vida tá parada. E eu não conseguia nem enxergar que eu tava desenvolvendo outras áreas, né? Então, trabalhando, eu tava desenvolvendo o que era a minha identidade como médica, as coisas que eu poderia fazer naquele período que eu tinha deveria ter, né? Um pouco mais de tempo livre. Não tinha, porque eu estudava o tempo todo. Mas eu poderia estar fazendo outras coisas, eu não enxergava isso. Eu só enxergava a culpa e aquilo que eu fiz de errado, também sem nenhuma estratégia. Não vamos parar, não olha pra trás, só continua estudando que agora vai ter que dar. Ainda mais com uma bigorna gigantesca que iria cair na sua cabeça no final do ano. Ai de você se você não passar. Exato. E quanto isso eu sempre comento e aqui não pode ser diferente. Quanto maior o peso a gente coloca nas nossas costas, nessa situação de tudo ou nada. Então, ou você passa ou você para. Isso é péssimo, porque isso gera uma pressão que muitas pessoas, elas não têm cognitivo, mental, corpo para lidar com isso. Exato. Graça, não dá. A gente coloca um peso, assim, absurdo nas nossas costas. Então, até a gente entrar em terapia, entender isso e falar, calma, eu não sou aquela impressão que as pessoas têm de mim. Ou que eu, na verdade, eu acho que as pessoas têm de mim. Teve muito isso de você achar que as pessoas estavam falando de você, que isso é muito frequente de acontecer. Sim, teve. Eu achava que as pessoas estavam com pena de mim. Porque eu já não tava mais, eu não era mais parte daquele círculo de amizade. Eu não entrava mais no meu hospital que eu passei os últimos 6 anos, porque eu não tinha mais vínculo com aquela instituição. Enquanto todos os meus colegas ainda se viam, ainda estavam lá, tinham uma rotina de residente, por pior que seja, né? Era uma rotina. Então eu tinha a sensação de que todo mundo da minha turma, que o meu mundo era o pessoal da turma da faculdade, né? Assim, do ponto de vista profissional. Todo mundo pensava em mim e ficava com pena. Ai, tadinha, ela não passou. O que será que ela tá fazendo, né? Nossa, ela falhou, e agora? Como é que tá? Então, não era nada disso, né? Tinha gente que tava com inveja de mim, tipo, por eu estar com tempo livre pra fazer outras coisas. Mas na minha cabeça, tava todo mundo com pena de mim. E ainda me julgando, tipo, nossa, mas ela era uma boa aluna, né? Ela tirava boas notas, ela não passou, o que será que aconteceu? Então, era muito isso, assim, eu ficava achando que eu queria me esconder. Eu ia para as aulas de revisão presenciais e eu queria me esconder, eu não queria que ninguém me visse, porque eu tava me sentindo, assim, muito mal por, né? Então... Entre aspas, uma repetente. Exato! E aí eu não conseguia enxergar isso de outro jeito. Tava tudo aqui, era tudo mental, tudo na minha cabeça. E aí foi um ano muito, muito ruim, assim, desse ponto de vista. E aí fui fazer... Aí também teve uma causa externa, eu acabei perdendo meu pai nesse ano, né, em outubro. E foi um baque absurdo, assim, do nada, não tava doente, nada disso. E a prova foi um tempo depois. Então eu fui fazer a prova, eu tava com a cabeça desse jeito, mas, né, a questão do meu pai... Tudo isso, do luto. Exato. E aí eu tava tão zureta, assim, no dia da prova, que foi aquela prova de 120 questões que não ia ter prática, né?
E eu passei a prova inteira chamando a fiscal de prova e perguntando o horário. Que horas são? Que horas são? E aí, no final da prova, eu vi que tinha um relógio na minha frente, assim, gigantesco. Mas a prova inteira eu não enxerguei aquele relógio. E eu me peguei em tanta coisa. Tinha uma questão que você tinha que fazer conversão de grama para miligrama, umas coisas assim. E eu não conseguia. Eu desaprendi, sabe? Eu não lembrava como é que fazia esse tipo de coisa. E aí, resultado, eu tirei praticamente a mesma nota que eu tinha tirado no ano anterior. Eu não progredi em absolutamente nada. Aí eu ainda pensei, não vai ter prova prática, é meu ano. Porque foi a prova prática que me tirou, agora eu vou passar, né? E aí não teve prova prática e eu não passei de novo. E aí, só que daí eu já lidei diferente, sabe? Por incrível que pareça, sabe quando você pensa que você tá mas tão ferrado que você fala, dane-se? Você precisa chegar, tem algo que a minha psicóloga fala, você precisa chegar no fundo do poço pra sentir que tem um chão e daí você consegue reerguer. Foi exatamente isso, porque era o meu pior pesadelo não passar pela segunda vez. Aí era a confirmação de que realmente Acabou. eu não era capaz. Mas quando deu errado de novo, eu pensei, pera, tá bom. Fiz tudo errado. Agora eu vou ter que descobrir o que eu tenho que Estou vivendo, estou respirando, continuo trabalhando, as coisas continuam acontecendo, o mundo continua girando, o apocalipse não foi deflagrado. Exato! A gente continua. O céu ainda é azul e a vida continua. Exato. Então aí foi o momento que eu falei, não, peraí. Acho que voltei um pouco da minha racionalidade, sabe? Porque eu consegui ser irracional durante um ano, praticamente, né? E encarar aquilo de uma forma totalmente equivocada. Aí eu falei, não, pera lá, então agora vamos, agora eu preciso de ajuda, preciso entender o que tá acontecendo, senão vai ser mais um ano, eu tô num looping. E aí eu comecei a fazer cursinho, aí eu comecei a seguir uma estratégia, comecei a fazer meus flashcards, que eu já lembrava daquela época. E aí, o que eu fazia, né? Eu trabalhava até que relativamente bastante, hoje olhando, eu acho que eu poderia ter tido mais qualidade de vida se eu trabalhasse menos. Mas era um trabalho que eu tinha muito tempo livre, assim, no trabalho. O que era? Era clube, medicina do trabalho? Não, plantão de pronto-socorro. Sério? Sim, pronto-socorro meio cheio, mas que a gente revezava, né? Tinha um revezamento ali de horário. Teve uma época que eu trabalhei em um hospital que virou de campanha para Covid. E aí, no começo, teve um período que ficou mais tranquilo, aí depois lotou, caos, e depois foi diminuindo de novo, então ficou meio que sazonal, exato. Mas eu conseguia ter um período ali para estudar. E aí eu pensava, se eu estudar aqui, eu vou chegar em casa e vou descansar. Então eu gostava muito de usar esse período que eu tinha ali para fazer flashcard. Então foi o meu diferencial, assim. Eu revisava absolutamente tudo ali nos flashcards, fazia todos os dias, zerava bonitinho, fazia questão. E eu acho que eu comecei a encarar de uma forma diferente também. Talvez eu tenha pensado, tá, e se não passar esse ano, nem o ano que vem, nem o outro? Vão ser anos perdidos da minha vida? Ou vão ser anos em que eu vou, além de estudar, viver? Né, fazer alguma outra coisa. Então, eu voltei a fazer atividade física direito, comecei a viajar, né, descobri que eu gostava muito de viajar, então eu me organizava, né, para dentro dos meus estudos, da minha rotina de trabalho, conseguir viajar, comecei a fazer yoga, comecei a fazer outras coisas que eu nem sabia que eu gostava de fazer, e fui conciliando tudo. E eu percebi que com a orientação correta, eu não precisava de todo aquele tempo que eu gastava para estudar. Porque aquele tempo era bruto, não era um tempo líquido. Não era um tempo que estava contando de verdade, entendeu? Era um tempo de eu lendo ali, fazendo um estudo passivo, uma coisa que não levava a nada. Então eu estudava de uma forma muito mais direcionada, gastava menos tempo e eu via o resultado daquilo. Aí eu peguei o gosto da coisa. Aí eu continuei, aí eu usei a minha energia, né, aquela pressãozinha de, quero muito passar agora quero que dê certo. Mas usando, olha, aqui a gente precisa fazer uma pausa e um interlúdio, porque tem tanta coisa legal que eu preciso dissecar dessa conversa. Primeira coisa, a gente não pode querer as coisas certas pelos motivos errados. Sim. Então, não é que eu estou falando que isso que aconteceu, mas só pra gente levar em consideração, e você que vai me falar assim, ok, não, ou não faz nem sentido. Naqueles 2 primeiros anos, então, no 6º e no primeiro ano de pós-formado, tinha muita necessidade de passar por um motivo que não era um motivo tão pessoal. Principalmente aqui naquele ano pós-formado, era mais, eu preciso voltar a defender aquela capa, aquele exoesqueleto que eu tinha até hoje de eu ser uma aluna boa, que passa na residência direto, etc, etc. A gente queria uma coisa muito boa, a residência, mas pelos motivos errados. Exato. Porque tem uma grande diferença. Quando a gente assume para nós mesmos que a gente quer algo, Grace, demore o tempo que for necessário, você vai atrás. Então, assim, se for demorar 1, 2, 3 anos, foda-se, gente. Porque é algo que eu quero. Eu não vou abrir mão disso. E não vai ser o olhar do outro, se os outros estão falando de alguma coisa de... Não tem nada disso. A gente vai
e tem, né? E vai e coloca. E aí, a gente teve um switch, a gente teve uma troca para uma mentalidade muito boa nesse segundo ano de pós-formado. Que você decidiu prestar GO no sentido, né? Assim, vou entrar na residência por mim, gente. Não é pelos outros, é uma coisa que eu quero estar na residência. Daí a gente usou isso como um substrato, né? Para realmente impulsionar. O que eu vejo dia após dia na mentoria é o aluno que está de saco cheio da vida de pós-plantão, está insatisfeito. Ele quer a prova de residência, mas ele usa como degrau todo esse substrato negativo. Então ele quer passar na residência, não porque ele quer passar na residência, ele quer passar na residência porque ele quer sair da situação atual. Só que isso é tão pesado. É a gente... Tem uma frase, na verdade, né, da psicanálise, que eu até citei em alguns episódios, que o que você resiste, persiste. Então, quanto mais a pessoa fica naquela noia de odeio minha rotina, odeio essa vida que eu tô tendo, mais essas circunstâncias vão aumentando na sua psique, te atrapalhando. E aí a gente teve um alívio no seu caso, a gente teve essa mudança de chave. Exatamente. Eu acho que talvez quando eu cheguei no fundo do poço, eu parei de me importar com o que os outros pensavam. Eu falei, agora eu vou fazer por mim. Agora eu vou fazer porque eu quero e vai ser do jeito que eu quero e vai ser um ano que eu vou estudar e viver. E aproveitar. E aí que as coisas mudaram e realmente eu percebo isso um pouco mesmo. Realmente pra mim era o que pegava. E a segunda coisa que eu preciso comentar é o seguinte, qual seria a maior gasolina do nosso carro no ano da preparação? É a crença de que o nosso comportamento é capaz de modificar o futuro. Porque a pior coisa que vai acontecer para um aluno é ele ter a crença, seja real ou não, que o que ele faz é incapaz de modificar o desfecho. Que daí fica, é uma batalha já perdida, o que é que eu estou fazendo? E ele insiste por quê? Porque a manada tá fazendo. Então tá todo mundo estudando, então ele continua estudando, ele vai lá, ele é quase como um operário que vai na obra, ou sei lá, na indústria, coloca lá, né, faz o cartãozinho. Como é que é? Tem um nome isso, não tem no português? Quando bater cartão? Bater cartão? Acho que é bater cartão. Isso, que vai lá, que antigamente as fábricas, né, você colocava o cartão e daí fazia um buraquinho. Um buraquinho, assim, do tipo, pra provar que você foi. Exato. Mas isso tá tão assim, tipo, gente, não, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Então, o verdadeiro combustível é isso, ó. Matheus, quando eu organizei, comecei a voltar aos flashcards, né? Que, inclusive, só diga-se de passagem, eu era R1 e estava passando no estágio da Neuro, daí a gente começou a conversar, eu falei, Graça, quer saber? Ó, eu vou te mostrar aqui meus flashcards, vou te dar alguns aí pra você ir treinando. Quem diria que anos depois estaríamos sentados aqui, conversando. Ó. Exato. E não vou falar quantos anos isso foi. Não vamos nos denunciar, não precisa, Exato. Tá tudo bem. Exato. Mas, quando você começou a usar as técnicas, etc, você começou a ver que, opa, o estudo da prova de residência ele pode ser mais leve e também ao ponto de o que eu faço, eu vou vendo que eu estou melhorando, isso é suficiente para aumentar ainda mais minha vontade de estudar, daí a gente fica mais motivado, um aumento de performance. Então isso a gente vai fazendo um feedback positivo, que vai se retroalimentando. Essa é a espiral que a gente chama na mentoria, que é a espiral positiva ascendente. Quando o seu próprio resultado, essa própria sensação te ajuda a continuar na jornada, né? Foi exatamente isso, porque foi a primeira vez que eu comecei a acreditar de verdade que era possível, porque no sexto ano eu não achava que eu era capaz, por isso que eu queria, né, uma especialidade com mais vagas, porque eu achava que já era difícil demais pra mim, eu até me surpreendi, né, quando na primeira fase eu fiquei dentro do número de vagas, e a gente subestima a importância de você acreditar no seu desempenho, porque só nesse meu segundo ano de preparação, quando eu comecei a ver um resultado real, eu falo, não, peraí, eu tenho chance. Não, agora sim eu tô entendendo. Agora eu tô conseguindo saber o conteúdo e acertar a questão. Não só achar que sei o conteúdo e não acertar a questão. E aí foi a primeira vez que eu fui fazer a prova, né, no final do ano, pensando, não, minha vez agora. Agora vai, agora tá comigo aqui, vai dar certo. Com fé de que realmente ia dar certo. E realmente deu. E a terceira coisa que não tem como eu não falar é sobre o descanso. A Maria Letícia, que é uma aluna minha, que passou em clínica médica na USP, ela gravou um episódio. Então, quem tá escutando, depois resgata esse episódio. Ela teve uma trajetória muito parecida com a sua. Ela passou um ano extremamente noiada. Inclusive, ela chegou a assinar 2 cursinhos. Meu Deus. Porque na cabeça dela, um cursinho tinha
pontos fortes, enquanto o outro tinha fracos, eles se complementariam. E ela abdicou de tudo. Então, ela era religiosa, ia pra igreja, ela gostava do futevôlei, ela deixou de fazer tudo aquilo que falou, não, é só estudo, só estudo. No final das contas, não deu certo. E eu já havia alertado, olha, Mary, não vai dar certo isso. Daí quando ela falou, Matheus, não deu. Daí quando ela voltou pro segundo ano de mentoria, eu falei, vamos fazer diferente? Eu falei, tá bom, vai, vamos. E daí a gente organizou estudo líquido, abriu espaço para as atividades que eram importantes para ela, a igreja, o vôlei, todas as outras coisas, começou a fazer sentido. Então, a gente tem muito a ideia que, ai de mim, se eu não estudar 10 horas por dia, porque é assim que a mídia passa uma ideia muito ruim pra gente, né? Só que a gente tem que lembrar que bruto não é igual a líquido. Então, essas são as 3 coisas que eu falei, não, eu preciso fazer um interlúdio aqui, preciso apontar, porque são pérolas dessa fala, dessa fase de preparação. São. E eu sinto que é como se eu fosse um exemplo vivo de tudo aquilo que a gente fala, né, na mentoria, de tudo aquilo que eu converso hoje com os alunos. Eu passei por isso. Eu já cometi todos esses erros e é por isso que eu tô sendo tão enfática que isso não é o melhor, que você tá sofrendo e não necessariamente porque tá sendo difícil vai dar certo. De repente dá pra ser mais fácil. E aí sim dá certo. Dá sempre pra ser mais fácil. Isso é uma questão da gente mudar a história que a gente quer contar. Então, eu odeio escutar que o melhor dia da residência é o dia... Não, só existem 2 dias bons da residência. O dia que você entra e o dia que você sai. Eu acho que isso tá tão errado. Porque a pessoa lutou tanto para estar ali. É óbvio que eu não vou negar que a rotina da residência ela é extenuante, ela é puxada. Mas a gente precisa, como seres humanos, em pleno século XXI, 2025, começar a entender essa trajetória como algo de fortalecimento. Então, beleza, olha, tem data para acabar, então curta essa viagem. Que tem muitos alunos que viram residentes, só que eles levam toda a bagagem que eles não conseguiram resolver da vida para a residência, eles não vão conseguir resolver na residência, levam para depois também. Então, é uma pessoa que está sempre vivendo o amanhã e não está aproveitando ali a jornada. E aonde eu quero chegar? Aquele seu segundo ano foi o ano que você falou, beleza, eu já sei o que eu quero, eu vou fazer bastante, né? Vou fazer muita coisa para dar certo, mas eu também vou curtir outras coisas. A gente chegou num equilíbrio bom. Não era que você viajava todo final de semana. Obviamente que não. Mas com planejamento as coisas dão certo. Exato. Eu entendi também que não era um ano para fazer fortuna, né? Então eu trabalhava, mas eu pensava, depois, quando eu chegar na residência, quando eu terminar a residência, eu vou conseguir todo esse dinheiro com muito mais tranquilidade. Então, não é agora que eu vou querer ficar com muito dinheiro, ter uma vida de ostentação. Não é o momento, entendeu? É depois. Depois vai ser mais fácil, vai ter com menos sacrifício. E aqui, um alerta para todo mundo que está escutando. Eu vejo isso muito nos alunos. Que a gente passa por N razões, né? A medicina é, eu acho que uma das únicas profissões que, até onde eu saiba, que a graduação a gente não tem nenhum estágio remunerado. Enquanto direito, ADM, outras áreas têm estágios que são remunerados. Então você chega ali no 6º ano sem nunca ter ganhado nenhum dinheiro, né? Mas, assim, pensando no aluno padrão, né? Teve gente que teve que trabalhar, etc. Mas assim, termina o 6º ano e alguém fala, olha, aqui tá um carimbo, quanto você carimbar, quanto mais você vai ganhar. É isso. E a pessoa começa a trabalhar. E a gente entra naquele eterno ciclo em eu não consigo trabalhar para ganhar o dinheiro que eu quero, mas eu também não consigo estudar o suficiente para passar. A gente fica em cima do muro. E quando os alunos entendem isso, maravilha. Mas o que eu quero alertar é sobre um outro problema, que vem do pós-residência. E as pessoas devem estar se perguntando agora, mas calma, esse podcast não era para passar na residência? Mas veja, já que o assunto surgiu, vamos comentar sobre isso também. Eu quero que você dê o seu input, tá? Hoje eu vejo muitos colegas médicos que não resolveram todas essas questões antes e eles chegam no pós-residência com uma gana de ganhar dinheiro. Maravilha, não é isso que eu tô, não é isso que eu estou contestando. Só que eles começam a trabalhar cada vez mais para só manter esse padrão de vida. Só que eles ficam literalmente escravos, eles estão vendendo as horas deles para pagar exatamente as coisas que eles não conseguem usufruir. Eles não conseguem usufruir. É exatamente isso. Fora que eles criam uma dependência do supérfluo, né? Daquele padrão de vida que a longo prazo não se sustenta. Porque às vezes não tem um planejamento financeiro associado, se a gente pensar no longo prazo, e aí a pessoa vai ter que trabalhar para sempre 80 horas semanais se ela quiser manter aquilo ali. Exato. E não pensa que a vida acontece, né? Em algum momento você não vai estar saudável, você pode ter uma doença, alguém pode precisar de uma ajuda financeira sua, né? A sua renda pode diminuir por N razões. Exato. Então isso é uma coisa que acontece muito e que eu acho que é especialmente perigoso essa questão com o dinheiro. No momento de preparação para a prova de residência, eu tive a experiência, como eu estava trabalhando, vários colegas
de trabalho, né, que trabalhavam no mesmo hospital que eu, que falavam, eu quero fazer residência. Mas batiam, assim, todo dia estavam de plantão e não conseguiam, né, se desvencilhar dessa ideia, mas se eu trabalhar mais, eu vou poder comprar aquela coisa lá que eu quero, eu vou poder fazer aquela viagem, ir para aquela festa cara. Tá bom, mas o que você quer a longo prazo? Exato. O que é mais importante, Exatamente. entendeu? É isso aqui, depois que você estiver na residência, você dá um plantãozinho, depois que você terminar, você vai conseguir, entendeu? resolve. Mas esse ano é crucial para você focar no seu objetivo de longo prazo, porque senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E eu achei que isso foi um diferencial, assim, ter essa noção. E outra coisa que eu acho que é legal comentar é que a gente também durante um tempo, eu tinha vergonha de não ter entrado direto na residência. Porque eu achava que isso era um sinal de que eu não fui tão boa assim na minha primeira tentativa. E depois que eu entrei na residência, eu senti que esse tempo que eu passei trabalhando me fez tão bem. Perfeito! Porque a gente chega muito mais cascudo. Ó, uma das coisas que eu quero te deixar terminar isso, mas eu preciso fazer só um comentário. Eu passei do 6º ano direto para residência e olhando retrospectivamente eu falo, ok, foi bom, maravilha, só que eu entrei cru, mas bota cru, e não no sentido apenas de conhecimento médico, mas no sentido de interpessoal. Eu era uma pessoa que, meu Deus, muita coisa, mas calma, quando a gente vive um pouquinho mais, quando a gente amadurece um pouquinho mais, você começa a perceber que as coisas não precisam ser sempre 8 ou 80, dá pra ter uma cor. E isso eu sentia muito em relação aos colegas que viveram a vida. Então, esse chegar na residência traz uma bagagem que eu não tava ali dos colegas, que eles tinham essa bagagem que eu não tinha. Exato. E eu dei uma penada também, mas todo mundo, beleza. Acaba aprendendo em algum Exato. momento. Mas como é que foi essa sensação? Quais foram as habilidades que você acha que esses 2 anos te deram mais, assim, quando você chegou ali na residência? Então, foi isso, assim, foi muito bom porque eu entrei na residência e era uma residência clínico-cirúrgica, eu já tinha aquela insegurança de, será que eu vou saber fazer os procedimentos? Será que eu vou ter pulso firme ali para tomar uma decisão? Tudo bem, no R1 a gente não toma tantas decisões, mas a gente tem que ter ali, né, uma postura mais ativa em algumas situações. E aí eu percebi que eu já tinha um pouquinho de experiência, tanto dessa relação interpessoal com colegas de profissão, do que eu trabalhava fora, mas também do cuidado com o paciente, né? Eu não estava com a cabeça do interno, eu já estava com a cabeça de uma pessoa que já tinha exercido a medicina antes de entrar na residência. Então isso me dava... Eu não percebia que eu estava fazendo diferente. Para mim, eu só achava que era tranquilo, enquanto meus colegas estavam se descabelando nos primeiros plantões, para mim estava sendo mais ok. Até que um dia um chefe meu virou para mim e falou, deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Que indiscreto! Exato, eu fiquei sem entender por que ele quer saber qual que é a minha idade, o que tá acontecendo. Aí eu falei qual era a minha idade, mas eu perguntei, falei, por quê? Aí ele falou, porque eu te acho um pouco mais madura do que os outros residentes. E aí no começo eu não gostei muito, pensei, nossa, madura, o que ele quer dizer com isso? Será que o skincare não tá em dia? Exato, tá faltando um botox aqui, o que tá acontecendo? Mas aí depois eu entendi que, na verdade, era só porque eu tinha um pouco mais de tranquilidade em algumas situações, né? E um pouquinho mais de noção de, tipo, até mesmo como manejar o paciente. Eu sabia prescrever uma dipirona, eu sabia fazer algumas coisas, né, da vida em relação aos meus colegas. Então, eu acho que isso foi muito positivo para mim. Facilitou, né, a minha jornada do começo da residência. Então, às vezes a gente acha que aquele tempo que a gente não estava na residência foi perdido, mas não foi. A gente desenvolve habilidades que vão ser importantes durante a residência e depois. E eu acho que eu tinha também uma gratidão muito grande. Então, teve também uma R+ minha que falou uma vez que eu era a R1 mais feliz que ela já tinha visto na vida. Porque eu queria estar lá. Então, é óbvio que vai ter dia que você vai estar cansado, as coisas vão dar errado, e você vai ficar um pouco chateado, mas tem muito esse clima que às vezes é meio negativo na residência, de reclamar de tudo, de, eu não queria estar aqui. Que essa é a cultura geral, na verdade. Exato, e você acaba sendo contaminado, você acaba, e eu tinha uma outra visão, eu falava, não, pera, mas eu já estive lá fora, eu quero estar aqui agora, preciso passar por isso para eu chegar onde eu quero chegar, né, então eu acho que isso me ajudou muito, né, tornou esse processo um pouco mais tranquilo para mim. E até do ponto de vista de desenvolvimento ali dentro da residência, acho que foi legal. Então foi uma coisa que fez eu pensar, nossa, que bom que eu não entrei direto, né? Eu precisava passar por isso, eu precisava amadurecer um pouquinho. E agora tá sendo mais legal do que seria, de repente, se tivesse tudo dado certo lá atrás, né? Dado certo. Perfeito. E na verdade, tudo a gente consegue até voltar pra fazer as coisas certas pelos motivos certos. Exato. Porque essas pessoas, não estou assim, criticando ainda mais porque eu fui uma dessas pessoas, né? Então, eu estava querendo algo, mas pelos motivos que não eram exatamente alinhados a longo prazo. Era mais uma pressão, a gente já comentou sobre isso. Agora, quando essa pessoa passa,
esses motivos deixam de existir e ela fica com aquele pepino ali, né, na mão, que é o R1, e às vezes um R2, às vezes um R3, e as pessoas não sabem lidar e entram naquele ciclo de reclamar, e daí as coisas ruem. Então, vou te dar um outro paralelo. Eu fui muito, mas muito infeliz na minha residência de clínica. Olha só. Assim, olhando pra trás, eu sou muito grato, eu consigo olhar que eu aprendi bastante, mas eu fui um residente chato. Eu fui aquele residente que batia de frente, que era assim, você falava, meu Deus, mas calma, sabe, não é pra tanto. E assim, óbvio que eu tinha em mente o que era bom pro paciente, mas a gente tem que ter um jogo de cintura na residência. A gente tem que escutar, engolir alguns sapos de chefes, isso faz parte. Tem que entender que às vezes a equipe com que você trabalha está tão ou às vezes mais sobrecarregado do que você. Sim. E daí na nossa cabeça, que de quem não tem vivência, do tipo, eu prescrevi, precisa ser feito. Por que você ousa não fazer o meu remédio que eu prescrevi com o meu recém-adquirido carimbo? E assim, umas coisas tão... Eu falo, meu Deus. E por ter sofrido tudo isso, ainda mais por ter começado a trabalhar fora, etc., foi completamente diferente quando eu passei na Reumato. Olha. Então, quando eu passei na Reumato, eu queria muito estar ali. Então, eu via as outras pessoas reclamando do ambulatório de lúpus, do que começava às 7 horas da noite, terminava às vezes... Começava às 7 horas da manhã, terminava às 7 horas da noite, quase um plantão de lúpus. E eu falava, ok, é difícil, mas ok, eu quero estar aqui. Exato. E daí as coisas andaram. Exato. Né? E pra mim isso foi, olhando retrospectivamente, eu teria feito diferente. Mas ainda bem que eu não fiz, porque agora eu tenho essa... Sim, né? e a gente Exato. consegue também aconselhar as pessoas, Exato. né? Então eu sinto que essa trajetória que eu tive das coisas saírem daquilo que eu planejava e depois eu ter que identificar o que estava errado e achar um novo rumo, eu acho que foi muito enriquecedor pra mim em outros aspectos. Eu acho que me melhorou como pessoa mesmo. E eu acho que uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que também a gente tem muitas crenças limitantes, você sabe disso, né? E uma crença limitante que eu tinha é que eu achava que, assim, eu era uma boa aluna, mas, assim, eu achava que eu tinha um limite daquilo que eu conseguia fazer, entendeu? Então, se eu me esforçar muito, eu achava que eu tinha que me esforçar mais do que os outros, né? Então, se eu me esforçar mais do que os outros, eu vou conseguir passar ali dentro das vagas. Eu não achava que todo mundo tinha um potencial para fazer qualquer coisa, assim. Eu tinha um pouco dessa crença limitante. E foi muito legal por causa disso. Eu tive a experiência de não ter a nota suficiente para passar por 2 vezes, né? No meu 6º ano e depois no primeiro ano que eu tentei. E no ano que eu estudei direito, no ano que eu fiz certo, eu não só passei. Eu tirei uma nota muito acima do que eu esperava, entendeu? Então eu consegui passar em primeiro lugar geral de todo mundo que prestou a prova de residência daquele ano. Olha só, e ainda conseguindo viajar, fazer yoga, nada como uma chavezinha de mudança de mentalidade. Exato, exato. As pessoas que trabalhavam comigo falavam, não, mas como assim? Eu achava que as pessoas que passam em primeiro são pessoas que ficam em casa estudando o dia inteiro, que não trabalham, que não viajam. Mas é o jeito de você estudar. Então isso foi uma outra crença limitante que eu desfiz. Eu achava que não era... que as pessoas que passavam em primeiro lugar eram gênias. Eram pessoas que tinham alguma coisinha a mais ali, um diferencial que eu não tinha. Então, o passar pra mim seria passar nos últimos lugares, ali dentro das vagas, e tava tudo bem. Então isso é uma coisa que também eu acho legal de trazer pros alunos, porque você pode ser a pessoa que vai passar em primeiro lugar com a maior nota. Se você dedicar sua energia pro que realmente importa, tiver a orientação correta, todo mundo pode qualquer coisa. Então isso, até pra vida, fez eu ser uma pessoa mais feliz, assim, mais otimista, mais esperançosa. Óbvio que o nosso passado, ele não nos define. Não é um resultado ou 2 resultados negativos que vão, assim, carimbar na sua testa, ó. Será sempre mediana, não vai conseguir as coisas que quer. Exato. Só que o problema é que a gente deixa com que essas crenças cresçam dentro da gente. E quando a gente olha, já tá tão ali, você já não sabe mais onde você começa, onde essa crença continua. Exato. Né? E assim, vamos falar, a gente falou de coisas muito, mas muito bacanas no sentido de preparação. Mas agora, eu quero que as pessoas te conheçam além do divã aqui da leitoria. Quem é a Graça? Fora dessa preparação, fora desse contexto, hoje já fazendo fellow de urogineco, quem é a Graça, assim, fora a medicina também? Então, assim, quais são as coisas que você gosta de fazer? Quais são as coisas importantes na sua vida? Legal. Eu acho que isso é legal a gente conversar, porque realmente é como se fosse, como se a gente sempre falasse da trajetória para a residência como uma coisa que acaba ali quando você é aprovado. E a gente não conversa muito sobre o que acontece depois, sobre como que é a nossa vida fora daquilo, e como na nossa profissão a gente às vezes tem que tomar outras decisões, né? Então, no final do R3 eu me vi de novo num dilema,
do tipo, tá, gosto de muitas coisas dentro da ginecologia e da obstetrícia, gosto mais de ginecologia do que de obstetrícia, mas gosto de muitas coisas, mas o que eu quero pra minha vida agora? E aí esse foi o exercício que eu tive que fazer de olhar pra dentro e de resgatar aquilo que era importante pra mim. Porque, de novo, tem uma coisa do ego, né, ou da expectativa das pessoas de falar, eu vou fazer logo o que é mais difícil, eu vou prestar o mais concorrido, a residência, o R+, mais difícil, vou fazer porque com certeza vai valer a pena, é o mais difícil, não tem como não valer. Mas aí eu fiz aquele exercício de pensar, tá, mas o que eu quero pro futuro? E aí eu comecei a perceber que pra mim era muito importante sentir que eu era boa no que eu faço. Isso importa mais do que efetivamente o que eu faço. Eu consigo ser feliz fazendo várias coisas, mas eu preciso sentir que eu tenho uma formação adequada, que eu sou capaz pra fazer aquilo, mas que era importante eu ter tempo pra minha família, que era importante eu ter tempo para cuidar da minha saúde, né? Então, eu tive bem esse paralelo, né? De um ano em que eu só me dediquei para uma coisa e eu não fui feliz naquele ano, né? Não tão feliz quanto eu poderia ter sido. E no ano em que eu consegui fazer várias coisas, consegui cuidar de mim, consegui cuidar da minha saúde mental, consegui perseguir o meu sonho mesmo assim, foi um ano que eu fui muito feliz. Então, isso foi muito importante para que eu pudesse decidir o que eu ia fazer do ponto de vista profissional, fazer esse exercício de o que eu gosto. Então, eu gosto de ler, por exemplo. Preciso ter tempo para ler. Eu gosto de tocar, eu toco piano. Preciso ter tempo para praticar, para voltar a estudar. Então, o que vai me dar espaço para isso, que vai me permitir estar com a minha família? Então, isso me ajudou a entender que para mim seria mais legal tentar trabalhar mais em horário comercial. Embora, às vezes a gente não consegue, Sim, né? Mas na hora que você vai escolher ginecologia ou obstetrícia, o que eu achava que fazia mais sentido dentro daquilo que eu queria para o meu futuro, né? Eu quero ter filhos em algum momento, quero ter uma família. Para mim vai ser mais interessante isso do que aquilo. E aí, claro, isso se alinha com o que eu quero, porque às vezes, se eu não gosto, paciência, a gente vai ter que achar um equilíbrio, né? Se eu for apaixonada por obstetrícia, quero acordar de madrugada para fazer parto, eu vou dar um jeito, exato. Mas isso me ajudou, foi um exercício de autoconhecimento. Então, hoje eu sinto que eu tenho vivido uma rotina muito próxima do que eu acho que é o ideal, embora eu ainda esteja no fellow, né? Então, eu faço esse fellow que, felizmente, não tem uma carga horária tão grande. Então, eu consigo encaixar consultório, que é uma coisa que eu gosto do ponto de vista profissional, o ensino, que é uma coisa que também surgiu na minha vida e que eu tô apaixonada e que eu gosto muito, e ter tempo pra fazer minha atividade física, cuidar da minha saúde, ler o meu livrinho, ver os filmes que eu gosto de ver, tocar piano, estar com a minha família, que são coisas que eu acho que... e viajar. Que somos seres multifacetados, não é mesmo? Então, a medicina, ela, em geral, ela deveria ocupar uma dessas facetas. Nós não somos definidos pela nossa especialidade. Exatamente. Assim, claro que existem algumas pessoas que, por alguma razão de personalidade, etc, etc, fazem uma escolha consciente de transformar a profissão na maior faceta exposta. E não tem problema nenhum, caso, desde que a pessoa seja feliz. E uma das coisas mais legais é que, como é que a gente sabe se algo tá bom na vida ou se eu tô no caminho certo? É só você se perguntar, você está feliz? Exato. É isso. Porque se você estiver feliz fazendo as suas coisas, lidando ali, tá tudo bem. Tá tudo certo. A gente não deve nada a ninguém. Ninguém vai pagar nossas contas. Exatamente. Então, assim, acho que isso você trouxe de muito, muito maduro mesmo. Nesse sentido. De procurar fazer um equilíbrio com as coisas que são importantes para você. Exato, exato. Não focar só em uma coisa e não ter isso, né? Não tomar as decisões importantes da sua vida pensando nos outros, pensando no que é importante para você, no que faz sentido para o que você quer para o longo prazo, até na escolha da especialidade, né? Eu imagino que tem gente que passa aí por essa questão, o Gelson, né? Eu queria neurocirurgia, de repente vai fazer GO, né? Então, foi um exercício de autoconhecimento até ele chegar naquilo que fazia sentido para a vida que ele queria ter. E aqui eu vou fazer um paralelo, tá? Eu tive um aluno ano passado que prestou prova, foi excelente, assim, conseguiu passar em primeiro lugar em algumas instituições e desistiu da residência. Ele escolheu uma residência, escolheu uma especialidade, escolheu rádio. E rádio tem muito, né, no sentido a gente escuta uma boa qualidade de vida, etc, etc. Então, assim, estava totalmente certo. Só que ele deixou de lado a parte que ele gosta. Ele falou, Matheus, eu odiei, achei maçante, eu ali, mesmo pensando no futuro, assim, ia ganhar uma boa grana, ia poder fazer teletrabalho da Tailândia lá na piscina, etc, etc. Mas faltou uma coisa chave, que não era o que dava prazer pra ele. Então, assim, se infelizmente as pessoas, né, assim, né, infelizmente entre aspas, caso, tem muita gente que não faz clínica, fala, mas eu vou fazer vida de clínico, etc, mas
cara, é você que vai viver a sua vida. Você vai estar feliz com algum outro trabalho, com alguma outra especialidade? Se você falar que sim, beleza, vai em frente. Mas esse aluno aqui foi mais um caos que eu tô contando aqui, justamente pra gente ilustrar isso. Às vezes as pessoas pensam muito do outro lado, né, que a gente comentou, da importância do equilíbrio, de vida, horas, etc. Mas a gente tem que ter algo que nos motive, né? Exato. Alguma coisinha ali que dê um prazerzinho na hora de, putz, uma das coisas que mais me marcou, Graça, assim, na minha vida como médico, foi quando pediram uma interconsulta. Eu fazia parte da equipe da interconsulta de reumato do Samaritano e do Samaritano de Higienópolis e me chamaram para ir no Samaritano Paulista, né? Ver a princípio, uma suspeita de lúpus. E eu cheguei lá, um caso super estranho, e no final das contas era DRESS, né? Então não tinha nada de lúpus e tinha uma medicação que a paciente tomava por conta própria, não é que ela tomava escondida, que né, quando fizeram a admissão dela, não colocaram ali que ela estava tomando e como era de uso contínuo, ela continuou tomando. E ela já estava internada há 2 semanas com corticoide no talo e assim, fazendo febre, um rash horrível, transaminases piorando, tudo piorando e chamaram, tipo, meu Deus, é uma coisa muito bizarra, deve ser lúpus, chama um reumato. Eu fui lá e falei, gente, calma aí, vocês conversaram com o paciente, viram isso, etc, etc. Eu falei, não, gente, ó, vamos suspender, no caso era lamotrigina. Em 3 dias o racho já estava bem melhor, já tinha parado de fazer febre, ajustei o corticoide, que estava numa dose meio bem doida. E, cara, foi aquele momento que eu falei, que gostoso ser, que gostoso ser clínico. Eu chegar lá, assim, bater a cobra e mostrei o pau. E eu falei, beleza. Quando a gente olha, assim, salários de outras especialidades cirúrgicas, nem se compara ao que um clínico poderia ganhar. Assim, não se compara. Mas foi tão bom. Foi naquele momento que eu falei, eu sou Sherlock Holmes da medicina, eu gosto disso. E assim, brincadeiras à parte, é isso que eu vejo na sua fala, é isso que eu vejo na fala dos mentores aqui. Então assim, a gente precisa gostar, né? A gente não precisa gostar de tudo, mas precisa dar prazer, gente, porque senão vai ser aquela vida, sabe, aquele filme preto e branco que poderia ter cor, mas não tem. Exato. Então, do tipo, ok, dá pra assistir o filme preto e branco? Dá, mas não tem. Não é a mesma coisa, não é a mesma Não. coisa. Tem que ser uma coisa muito individual, uma escolha muito pessoal. Isso demanda autoconhecimento, né? Uma maturidade. E é aquilo também, né? É a escolha da especialidade no momento que você está se preparando para uma prova, né? Se você, às vezes, o fato de você estar em dúvida pode até te dificultar um pouco, né? De ter uma rotina ali de estudos, de seguir, porque a gente precisa dessa motivaçãozinha, né? Desse a mais. Então, para quem está nos escutando, caso você se encontre no momento em que, putz, eu não sei o que eu devo prestar, é óbvio que a gente deve levar em conta a vida que a gente gostaria de ter. Mas não se esquece, por favor, das coisas que te fazem bem, que te dão vontade de trabalhar na medicina. E um exercício que eu fiz com esse aluno, que voltou a ser meu aluno, né, da mentoria, foi a gente fechar o olho e pensar quais foram as experiências marcantes na trajetória de médico de cada um. Porque a partir dessas experiências, a gente consegue entender o que nos motiva. É óbvio que todos os dias você não vai ter um dress que vamos chamar ali e vai ser muito legal. Não. Os dias não serão assim, mas são esses momentos que nos marcam, que nos definem no longo prazo. E todo mundo, se olhar para dentro, vai saber quais são esses momentos. E quanto mais Instagram as pessoas usarem, menos consciente essa escolha vai ser. Porque a gente fica muito com a ideia, gente, completamente errada, de vidas de profissão. Não estou julgando aqui as pessoas que trabalham com mídias sociais, não é isso. Mas às vezes a gente projeta algo que não é verdade. E a gente quer muito em virtude de tudo aquilo que está na frente. Mas a gente não gosta da essência do que está ali por detrás. Hoje eu escuto e até tendo alunos que querem, por exemplo, dermato por tudo o que está acontecendo na revolução. Veja, dermato é fantástico, tem uma ciência por detrás maravilhosa. Mas vamos querer especialidade por esse motivo. Vamos deixar de lado aquele glamour todo. Isso pode ser um plus, mas não pode ser o principal. Exato, não pode ser só por causa disso, porque senão a chance de você se frustrar, de você perceber que tudo bem, eu tenho uma carga horária mais tranquila, tudo bem, eu sou bem remunerado, mas eu não gosto do que eu faço, né? Não é aquilo que me brilha o olho. Eu acho que isso realmente é o que a gente tem que fugir, né? Então, é como eu te falei, né? Minha decisão da GO veio no 5º ano, quando eu atendi mulheres e falei, nossa, que legal, é isso que eu quero fazer, né? Nem parece que eu tô trabalhando, parece que eu tô tendo uma conversa aqui, e hoje eu consigo sentir isso no consultório, né? Eu atendo as pacientes, é óbvio que tem a responsabilidade, né? Você tá cuidando da saúde de uma pessoa, então tem uma carga ali de responsabilidade,
Mas, tirando isso, é muito legal. Eu fico pensando que se fosse outra especialidade, eu não estaria tendo aquela experiência, não estaria sendo tão legal. Exato, exatamente, Bra. Então, não tem nem mais o que falar depois disso. Foi excelente a nossa conversa, que Graça. bom, adorei também. Excelente. As coisas fluíram, foi uma boa. E assim, pra quem tá escutando esse episódio, a gente enfrentou alguns probleminhas técnicos, Sim. então a gente teve que parar 2 vezes por problema no microfone. Não sei se isso atrapalhou ou não vocês, então eu já peço desculpas aqui caso tenha atrapalhado. Mas o bom é isso, é que é orgânico, né, Graça? Exato, é espontâneo. A gente tá aqui rindo, né? Deu problema no microfone, beleza, a gente vai recomeçar. Qual que era o corte? Já nem lembro mais do Da onde a corte. gente volta mesmo? É E verdade. é isso, gente. A beleza da vida é a vida como ela é. Exato. isso. Adorei. Foi Então, muito ótimo. obrigado pela sua presença. E eu queria agradecer a você aí de casa, que está com a gente no YouTube, no Spotify, nos acompanhando. Eu tenho certeza que você também se divertiu nesse episódio, como também vai se divertir no nosso próximo encontro, que eu e você, a gente já tem ele marcado. Oi, 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 gente!